Se vamos falar agora de pandemia e vacinação, nós estamos em contato com o Renato Kifuri, que é infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato Kifuri, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Prazer falar com você novamente. Bom, e nós continuamos tendo problemas relacionados à vacinação, à pandemia, a falta de doses para a segunda aplicação em várias capitais do país, a chegada de um lote pequeno da Pfizer, o ministro Queiroga hoje falando na sinalização aí de fechamento de um contrato muito maior para a Pfizer, mas que ficaria mais para o segundo semestre, e o Brasil continua naquela dependência de insumos que vem especialmente da China. Foi isso que atrapalhou muito a produção da Coronavac. Como é que o senhor vê esse processo relacionado às vacinas? Denise, infelizmente não conseguimos ainda avançar de uma maneira mais ostensiva na vacinação dos grupos prioritários, né? Com doses, com remessas mensais de cerca de 20, 25, 30 milhões de doses por mês, que é o que promete provavelmente maio chegar nos 30 milhões de doses entregues, nós vamos conseguir vacinar um pouco mais de 1 milhão de brasileiros por dia. Obviamente, para um grupo prioritário de 77 milhões, onde a gente precisa de 150 milhões de doses, pelo menos, para completar esse grupo, eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouco mais. E quem vem avançando, além disso, é porque não está tendo cobertura vacinal adequada, né? Você vê muitos municípios já vacinando portadores de doenças crônicas, muitos municípios já vacinando professores, já adiantando a vacinação de forças de segurança, porque infelizmente os maiores de 60 anos também não compareceram como a gente gostaria. Então essas doses remanescentes dessa não ideal cobertura vacinal vão sendo utilizadas em outras populações. Esse é um outro desafio, viu, Denise? Além de poucas doses e além também de a gente acelerar esse processo de vacinação, nós vamos enfrentando daqui para frente, eu creio que cada vez mais, saindo da população de risco, uma dificuldade. Nós estamos com problemas aí, vamos acertar o contato com o Dr. Renato Kifuri, que falava inclusive do não retorno de algumas pessoas que receberam a primeira dose, além da falta também de vacinas disponíveis. Nós tivemos aí várias capitais interrompendo a aplicação da segunda dose. Dr. Renato Kifuri, eu queria que o senhor falasse sobre isso, de pessoas que não retornaram, mas tem o problema também da falta. Pelo menos 7 capitais interromperam a vacinação por falta da segunda dose, e ao mesmo tempo se abre muito para outras categorias profissionais, e aí são diferentes, dependendo de um estado ou de outro, as prioridades que são colocadas, inclusive em grupos com comorbidades. O senhor não acha que falta uma orientação maior do Ministério da Saúde também em relação a isso? Olha, Denise, o Ministério publica a sua relação de prioridades, indica para quais doses, para que grupos são destinadas aquelas doses daquela pauta, ou daquela remessa que chega de vacina, mas tem muitas variáveis, né, que faz algum município ou um estado optarem, eventualmente eles têm autonomia para isso, inverter essa prioridade. Então, com essa entrega que o Ministério faz essa semana, seria possível vacinar 100% daqueles acima de 60 anos, e vacinar algo perto de 15% daqueles portadores de doenças crônicas, já terminando os profissionais da saúde, indígenas, idosos institucionalizados e mais. Mas alguns estados e municípios optaram, ou porque tem mais vacina de Oxford e com isso tem mais maleabilidade de jogar essa segunda dose mais para frente, avançar mais rapidamente, ou porque resolveram gastar as 2 doses e não guardaram as doses que deveriam ser para segundas doses, resolveram aplicar mais primeiras doses, ou porque as coberturas vacinais não foram boas, vacinaram 60%, 70% só dos idosos que convocaram para vacinar, e com isso sobraram vacinas e se pôde avançar em outros grupos. Então as peculiaridades de cada região, sem falar em alguns, vamos dizer, equívocos em relação a esses denominadores, né? Utilizamos muitas vezes censo do IBGE defasado, então quando você acha que tem mais idosos numa cidade, tem menos, outras tem mais. Então todas essas variáveis implicam em a gente ter programas de vacinação em diferentes etapas nos municípios e estados do Brasil. Mas acho que mais importante do que isso, Denise, é ter como você falou, esse cronograma estabelecido para que as doses sejam aplicadas, as pessoas não fiquem sem dose, né? Sem a segunda dose. Então, quem tomou a primeira dose tem que ter garantido a sua segunda dose.
Nós tivemos, inclusive, em vários locais, aglomeração de pessoas, de idosos, que queriam tomar a segunda dose e não conseguiam, porque não tinham disponíveis mesmo as doses em cidades, capitais e tudo mais. Agora, uma outra questão muito específica que a Comissão Europeia está propondo nesta segunda-feira, que os países membros permitam a entrada de pessoas vindas de outros países que não integram o bloco, desde que imunizadas contra vacinas contra a Covid-19, que tenham sido aprovadas pelas autoridades de saúde europeias ou pela Organização Mundial da Saúde. E aí começou uma discussão pelas redes sociais que quem tomou a Coronavac pode não conseguir viajar. Haveria restrições não apenas na União Europeia, mas também nos Estados Unidos. O senhor acha que esse é um problema a ser administrado para se conseguir o registro da Coronavac também por essas agências? Olha, Denise, a Coronavac é a próxima vacina que está sendo já avaliada pela Organização Mundial da Saúde, pelo grupo do SAGE, que é chamado Organização Mundial da Saúde. Eles já aprovaram a da Johnson, a da Moderna, a da Pfizer, da Oxford. Agora a próxima que está sendo avaliada é a vacina de Oxford, da Coronavac. Eu acredito que esse será um empecilho rapidamente vencido. Agora, eu acho que essa questão da regulamentação internacional, que hoje só existe para a febre amarela, alguns já defendiam que deveria existir para o sarampo, para pólio, para outras doenças, onde alguns continentes já têm a doença erradicada. É uma questão que vai amadurecer com o tempo. Hoje eu acho pouco provável essa instituição, até porque nós temos, dentro da Europa, por exemplo, países, a maioria não vacinou nem 20% da sua população. Então, mas à medida que o progresso da vacinação vai ocorrendo nos países, acredito que até o final do ano, esse é uma regulamentação internacional que deve existir. Mas ainda há muitas falhas, não só no tipo de vacina, mas, por exemplo, na duração da proteção. Quanto tempo nós vamos aceitar o indivíduo vacinado? Há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Não conhecemos a duração conferida por essas vacinas. Esse é o grande, ao meu ver, dificultador de estabelecer um documento onde você não tem conhecimento sobre a duração da proteção, quanto mais de tantas vacinas diferentes. Internamente, isso tem sido uma política bastante desejada. Israel, Reino Unido, está permitindo acesso a alguns locais, como restaurantes, shows, lugares fechados, só de indivíduos vacinados. Isso limita a circulação das pessoas não vacinadas, diminui a propagação do vírus e é uma excelente estratégia interna de controle. Agora, o Regulamento Sanitário Internacional, isso realmente tem muita informação ainda que precisa ser mais consolidada, tem uma questão geopolítica que precisa ser discutida. Eu acredito que não é tema para já, não. Acho que vai ser muito difícil estabelecer um critério sem conhecer o tempo de duração conferido por essas vacinas. A gente vê vários países que estão com vacinação avançada, inclusive fazendo testagens, aí realizando grandes shows para ver qual que é o grau de proteção que se tem. Claro que fazem a testagem também antes dessas pessoas participarem, e por enquanto alguns têm tido bastante sucesso. Então isso dá uma luz aí de que a gente pode, em algum momento, ter uma normalização maior. Agora, por enquanto, o Brasil está naquele abre e fecha, brigando contra aglomerações. Tivemos muitas aí no final de semana. O senhor vê a possibilidade de termos uma nova onda de contágio em função disso, ou o ritmo previsto de vacinação já começa a frear esse avanço também da pandemia? Não começa não, Denise. Nós, infelizmente, chegando atrasados sempre, né? Chegando atrasado nas vacinas e no discurso do distanciamento. Precisamos de 1 ano de pandemia para termos um ministro agora dizendo que o distanciamento é importante, que a máscara funciona. Infelizmente, nós patinamos muito e o grupo que hoje está à frente tem tentado fazer um trabalho de recuperação desse atraso. Nós vamos conseguir, certamente teremos outras ondas, não diria não só a terceira, mas a 4ª onda. É natural das epidemias que ela curse com essas ondas, mas a tendência em geral é você ter ondas cada vez mais brandas, né, da epidemia. Você já encontra um número maior de infectados, um número maior de vacinados, e esses repiques ou essas novas ondas costumam ser menos acentuados. Infelizmente, a nossa segunda onda foi muito acentuada, foi muito grande, né? Pegamos uma variante e, infelizmente, também nós não conseguimos decrescer a números importantes. A gente tem mantido, nos intervalos entre as ondas, um patamar muito elevado de casos, uma sustentação de transmissão muito alta.
o que facilita não só o surgimento de novas ondas, mas o surgimento de novas variantes, o que pode agravar a intensidade dessas ondas. Então vamos acompanhar. A vacinação não tem por objetivo, nesse primeiro momento, controlar a transmissão. A vacinação visa reduzir morte e hospitalização, por isso vacinando os grupos prioritários que respondem aí por 2/3, 70% desses casos graves, vai ser fundamental para que a gente consiga desafogar o nosso sistema de saúde. Agora, doutor Renato, o senhor falou dessa questão de não retorno dos mais idosos que tomaram a primeira dose e depois não apareceram. Eu já vi alguns médicos atribuindo isso em parte ao fato de as pessoas poderem ter se contaminado no intervalo entre uma dosagem e outra. Nós temos, especialmente na Coronavac, o índice de imunização na primeira dose relativamente baixo, não é? Nós temos alguns problemas, né? Temos o problema daquele que não tomou a vacina, ou seja, a cobertura vacinal com a primeira dose não está 100%, nós vacinamos aí, os idosos acima de 90 foram bem perto dos 100%, mas abaixo de 80 já começa a cair para 85%, 78% só dos vacinados, e o que completaram a segunda dose, esse nível cai mais ainda. Então, se você tem, 75% dos idosos de 80 anos vacinados com uma dose, com 2 doses tem 55%, 60%. Então, a parcela de indivíduos ainda suscetíveis é muito grande. E as pessoas acabam não voltando, às vezes, por esquecimento, porque adoeceram, às vezes porque tiveram reações, estão com medo da segunda dose, ou já se acham protegidos com uma dose. Não percebem ou entendem que essa segunda dose seria um reforço, algo menor, algo não tão necessário. Quando, na verdade, não se trata de um reforço. O esquema é de 2 doses. Não é uma dose, uma proteção que você já tem e vai precisar de um reforço. Não está adequadamente protegido o indivíduo com uma dose só. Além, soma-se a essas pessoas que já estão deixando de se vacinar com a segunda dose, a falta de vacinas, a Coronavac no caso, o que eleva a nossa suscetibilidade populacional para níveis maiores ainda. Então o trabalho tem que ser mais duro de convencimento da população, de fornecimento em cronogramas que não faltem vacinas, para que a gente possa avançar de fato. Porque avançar numa vacinação com cobertura de 40%, 50%, 60% da população também não é tão benéfico quanto a gente conseguir vacinar de maneira mais adequada. Bom, vamos continuar acompanhando aí os desdobramentos, tomara que haja um fluxo, uma normalização em relação ao fluxo de vacinas, porque o Brasil está muito atrasado. Hoje o ministro Queiroga chegou a falar em 18% da população já com a segunda dose, ele exagerou nos números, né? Provavelmente sim, né? Os números oficiais não é o que a gente tem. A gente está chegando perto dos 20% com primeira dose, né? A segunda dose, a gente não tem ainda esses dados oficiais, pelo menos publicados pelo Ministério, mas certamente se a primeira dose está em 20%, a segunda dose deve ser bem menos. Perfeito, nós conversamos com o Renato Kifuri, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, ótima semana para você e todos que nos acompanham.